Quando vou falar em público, fico muito ansioso. Sempre travo na hora de conversar com alguém. Tenho muita dificuldade de interagir com as pessoas. Eu acho que tenho ansiedade social. E agora, o que eu faço? Então, vem comigo porque eu vou te mostrar os primeiros passos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, sou o psicólogo Alberto Josmar e eu ajudo pessoas com ansiedade social a interagir e se comunicar sem ficar ansioso. Então, meu amigo, se você quer destravar a sua vida social, você está no lugar certo. Bora para o nosso primeiro passo? Então, o primeiro passo que nós devemos dar é o diagnóstico. Eu costumo fazer algumas avaliações, alguns testes psicológicos nessa primeira etapa e é uma das etapas mais importantes. Então, primeiro eu faço um teste relacionado à parte emocional, à parte da depressão, outro teste relacionado à ansiedade, porque 50% das pessoas que têm ansiedade social ela também tem outros tipos de transtornos associados. E muitas vezes a pessoa não desconfia, não sabe, ela acha que ela só tem ansiedade social. Em alguns casos, a pessoa acha que ela era só tímida, que depois ela desenvolveu alguma dificuldade, está tendo alguma dificuldade em se relacionar, interagir com as pessoas, mas ela é só uma pessoa tímida. Então, por isso que é necessário a gente fazer essa avaliação. Então, a pessoa está desenvolvendo outros transtornos e ela nem sabe. Então, eu citei 2 aqui, mas pode ser que a pessoa também tenha outros tipos de transtorno, como transtorno obsessivo-compulsivo, possa ter pânico, agorafobia, possa, ou sei lá, um outro tipo de transtorno aí associado a ansiedade social. Então, eu aplico 2 testes, relacionados à parte emocional e depois eu aplico mais 2 testes relacionados à situação social, porque aí eu também consigo ver qual o grau de ansiedade social que ela se encontra. Passo mais de 30 situações sociais onde ela pode ter dificuldade. Então, tem pessoas, quando está num estado grave, a pessoa enumera as 30 dificuldades, as 30 situações sociais. Então, ela pode tanto evitar quanto sentir medo e ansiedade nessas situações sociais. E a gente consegue ver muita coisa relacionada nesse teste, nesse diagnóstico. A gente consegue ver também a dimensão da situação social. Porque às vezes a pessoa, eu tenho medo de falar em público, tá? Mas quais as dimensões que você tem dificuldade? É com 10 pessoas? É com 20? Por exemplo, eu já peguei pessoas que falam, não, eu tenho muita ansiedade quando eu vou falar para bastante pessoas. Para 30, 40 pessoas. Quando tem um grupo pequeno, eu não tenho dificuldade, não tenho nenhum problema. Outros, se tiver 3 pessoas, 4, a pessoa já não consegue falar, não consegue fazer um discurso. Em um grupo de pessoas, vai fazer um trabalho na escola. Se tiver um grupo lá de 4 pessoas, 5, ele não consegue dar a sua opinião, fazer um comentário. Então, essas dimensões é super importante a gente identificar. Em uma situação social, você tem mais ansiedade com homem ou com mulher? Você tem ansiedade quando é figura de autoridade? E quando que é um professor, um pastor, um padre, um policial, ou até mesmo uma pessoa, um profissional da área de saúde. Essa pessoa que você está interagindo, qual que é o status socioeconômico dela? Uma pessoa que tem posse, uma pessoa que tem dinheiro.
Então, isso vai influenciar, vai refletir na sua ansiedade, na sua interação. Então, tem pessoas, por exemplo, que chegavam no trabalho, não conseguia conversar com o chefe, com o superior. Mas e as outras pessoas? E os funcionários da empresa? Você conversava? Não, conversava normalmente, tranquilo, não tinha problema nenhum. Então, ou seja, a gente tem que verificar essas dimensões. Então, fora os testes psicológicos, eu também aplico uma anamnese. O que seria isso, Alberto? É o histórico da doença da pessoa. Então, a gente vai fazer um levantamento, né? Quantas vezes a pessoa já consultou um psicólogo? Então, tem pessoas que já fez terapia diversas vezes. E aí, o que aconteceu? Que linha teórica esse psicólogo utilizava? Quais os resultados que você teve? Por que não funcionou? A gente tem que entrar nesses pontos e descobrir o que foi bom, o que não foi. Você faz uso de medicamento? Quanto tempo você toma medicamento? Tá? Você tem um acompanhamento? Às vezes a pessoa está tomando medicamento por si só. Um amigo indicou, um amigo tomava medicamento e falou, toma isso aqui que é bom. E a pessoa acaba tomando também. Então tem que ter uma orientação, um direcionamento. E aí também a gente começa a verificar o início, né, dos sintomas, dos sinais que a pessoa começou a ter a ansiedade social. Geralmente, os primeiros sinais começam ali na infância e a média de idade que a pessoa começa a desenvolver a ansiedade social é entre os 12 e 17 anos. Né? Por que começa a desenvolver nessa idade? É porque a sua cognição social começa a mudar. Você vê que começa a ter mudança, começa a ser diferente. A gente vê pessoas que falam, quando eu era criança eu brincava, eu me divertia, eu tinha amigos. Nossa, que legal, parece que não é você agora, né? A pessoa às vezes nem sabe, eu não sei por que eu desenvolvia a ansiedade social, porque eu era uma pessoa muito extrovertida quando era criança. E perguntar se tinha amigos na escola, tinha amigos no seu bairro, você brincava? Não, brincava, tudo mais, mas a cognição social, ela muda, tá? Então, isso ocorre conosco, né? Todo momento nós estamos mudando. O ser humano, ele passa por várias fases, né? Temos a gestação, a infância, a adolescência, depois chegar na fase adulta. Então você vai ser um jovem adulto, depois você vai entrar na terceira idade, depois você vai chegar a ser idoso. Então o ser humano vai passando por várias fases e cada fase tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. O pensamento é diferente. Então quando você é adolescente, as suas ideias são diferentes de quando você era criança. Então agora que você é adulto, seu pensamento, seus objetivos, seus propósitos são outros, entendeu? Então a pessoa vai amadurecendo e isso tem que ocorrer em que esfera? Em todas as esferas. Você entende? Na esfera física, na esfera psicológica, na esfera emocional, nos seus pensamentos. Só que tem pessoas que crescem, desenvolvem, só que os pensamentos são os mesmos. As ideias são as mesmas, os mesmos conceitos, os mesmos paradigmas. Então, de vez em quando eu estou quebrando alguns paradigmas que antes eu acreditava que era verdade e hoje não é mais. Por quê? Estou enxergando com outros olhos. Então você entende? Por exemplo, um exemplo. Na infância, você vê assim, quando a criança lá tem 7 anos de idade, a criança, o seu filho, por exemplo, você está conversando com o seu marido, olha, a vizinha fez tal coisa, ela é assim, eu não gosto dela porque ela fez tal coisa. Você está lá, está falando mal da sua vizinha, e o seu filho lá, só escutando tudo.
E aí você vai visitar, um outro dia você vai visitar a sua vizinha, você, e aí seu filho vai junto também. E aí quando você está conversando lá com a sua vizinha, aí entra o seu filho no meio, ah, mãe, é mentira isso que você está falando. Outro dia você disse que ela faz isso, tal coisa, e você não gosta dela. Eu falei, meu Deus do céu. Então não sei se você já passou por isso, mas isso é muito comum. Mas por que que a criança faz isso? Ela faz isso porque ela não tem noção, né? Ela está se desenvolvendo, ela não tem essas noções. Uma outra situação também que eu me recorde, por exemplo, o meu irmão, quando ele tinha por volta de uns 8, 9 anos, a minha mãe me contou o seguinte, que ela que dava banho nele. Então chegou uma idade que ele falou, mãe, eu não quero mais que você dê banho em mim, né? Ou seja, por que a partir daquele momento ele começou a ficar com vergonha, né? Ah, mãe, porque eu tenho vergonha. Porque ele está começando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está entendendo algumas coisas, a mente dele tá se desenvolvendo. Por exemplo, hoje eu tenho a minha filha fica, né, a gente dá banho nela, tudo mais, para ela é super tranquilo, super normal, né? Mas vai chegar um momento que ela não vai mais, né, vai sentir vergonha, não vai querer mais que os outros dê banho nela, né? E assim ocorre conosco, né? Hoje você toma banho, sua mãe não dá mais banho em você, né? E outra coisa também do diagnóstico é que a gente pode, né, muitas pessoas confundem, né, a ansiedade social com outras doenças, né? E é comum confundir porque os sintomas são parecidos, tá? As pessoas confundem ansiedade social com timidez. Então, na minha classificação, o que diferencia os dois é o grau de intensidade dos sintomas, porque a timidez e a ansiedade social compartilham as mesmas situações sociais, né, e os mesmos sintomas. Outro caso que as pessoas confundem também com relação ao autismo. Eu já tive várias pessoas que a princípio vieram fazer atendimento comigo porque pensava que era autista. E aí a gente falou, não, vamos fazer aqui uma avaliação, vamos investigar, vamos fazer um diagnóstico diferencial. Então, comparar os dois transtornos. E não tive nenhum caso que eu peguei que realmente a pessoa tinha autismo. E não, era realmente uma ansiedade social. Então, no autismo, a pessoa tem dificuldade de interagir, de interação, dificuldade de socializar. Falou, opa, deve ser autismo. Uma vez o paciente veio fazer um diagnóstico porque ele tinha um sobrinho que era autista e a irmã dele falava que ele era também autista. Falou, ó, você não percebeu? Você tem os mesmos sintomas que o meu filho. Você não sabe que você tem autismo? E aí ele ficou todo confuso, né? Será realmente que eu tenho autismo? E aí, né, fiz a avaliação e ele não tinha, né? Tinha realmente aí a ansiedade social. Então, o autismo, o autista, tá, ele tem essa dificuldade de interagir e tem outras dificuldades também. Tem comportamentos estereotipados, então não é só na interação. Então, quando a gente analisa de perto, né, qual que é a diferença? Na ansiedade social, a pessoa tem dificuldade de interagir, de se relacionar, às vezes de manter relacionamento com as outras pessoas, só que o pensamento por trás, né, dessa dificuldade é da avaliação negativa. Ah, eu não vou passar vergonha, as pessoas vão me criticar, vão me julgar. Às vezes eu fico muito preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre mim. Então, o cerne da coisa aí, qual que é? É o passar vergonha, ter um medo de ser avaliado. Na questão do autista, não. Ele não tem não está com essa preocupação.
não tem esse tipo de pensamento, ele não há sofrimento, ele não tem esse medo de passar vergonha, de constrangimento, você entende? Então, o autista, ele tem um problema neuro de desenvolvimento. Não é só na questão da interação, tem outras áreas também que ele tem dificuldade. E aí é muito comum a pessoa confundir. Existem outros transtornos também, como o pânico, agorafobia, porque são transtornos que a pessoa, por exemplo, agorafobia, a pessoa não sai de casa. E na ansiedade social, a pessoa também tem dificuldade de sair de casa. Nos casos mais graves, a pessoa não sai. Porque se encontrar alguém na rua, pode ficar ansioso, pode ter uma crise de ansiedade. Só que a agorafobia, a preocupação dele é outra, não é ele não está com medo em passar vergonha. O pensamento central dele é outro. O do pânico também. Por que a pessoa fica em casa? Não vou sair de casa. Porque ele tem medo de desmaiar, acontecer alguma coisa de errado, passar mal, de morrer. Se eu estiver no transporte público, ou se eu estiver andando na rua, vou passar mal e ninguém vai me socorrer. E aí, o que vai acontecer? Eu vou morrer ali mesmo. Mas fique tranquilo, viu? Nunca vi alguém desmaiar ou passar mal e morrer sozinho na rua. Tá? Então, sempre tem... Aonde que a gente vai, sempre tem pessoas. Fique tranquilo com relação a isso. Então, você percebe? Então, precisa fazer essa diferenciação. Então, há vários transtornos parecidos com os sintomas da ansiedade social. E o nosso segundo passo é o seguinte: a gente precisa saber que tipo de ansiedade social é a sua. É uma ansiedade complexa ou é uma ansiedade específica? Então, uma ansiedade complexa, o indivíduo ele vai ter várias dificuldades em diversas situações sociais. Então, ele pode ter dificuldade de comer e beber em lugares públicos, falar em público, tomar iniciativa, não consegue falar ao telefone, não consegue assinar um documento porque as pessoas estão observando ele, não consegue ser o centro das atenções, dar uma opinião, fazer um comentário, convidar alguém para sair, fazer uma entrevista de emprego. Ou seja, são várias situações sociais que a pessoa vai desenvolvendo. Então, talvez no início a pessoa pode ter um pouco de dificuldade em algumas certas situações sociais e pode se agravar, pode desenvolver outras dificuldades. Porque se você não trata, não resolve isso, é claro que isso vai dificultando o seu desenvolvimento, as suas habilidades sociais. Ansiedade social específica, que também é conhecida como a circunscrita, onde a pessoa pode ter dificuldade em uma situação social. Então, se a pessoa tem medo e ansiedade em uma situação social, já se configura uma ansiedade social. Tá? Claro que tem outros critérios para se enquadrar, mas a gente vai ver que se a pessoa evita, se a pessoa tem um prejuízo social na vida dela, então é uma fobia social específica. Quer ver um exemplo disso? É o famoso medo de falar em público. Então a pessoa, ela tem um relacionamento, ela é até casada, ela tem amigos, ela tem um trabalho, ela estuda, porém, na hora que ela tem de falar em público, na hora que ela tem que abrir a boca, ela não consegue. Um discurso, uma palestra que ela teria que fazer durante 30 minutos, ela faz em 5. Porque a ansiedade é tanta, começa a ter vários sintomas fisiológicos. Em algumas situações, em alguns casos, a pessoa até evita, não vai na apresentação, dá alguma desculpa e aí a pessoa não faz. Então, a pessoa pode ter somente um medo, uma ansiedade em uma situação social. Então, isso se considera uma ansiedade social específica. E às vezes a pessoa acha, eu só não sei falar em público, eu só tenho uma dificuldade. Bom, aí você tem que
analisar um pouquinho, porque é uma dificuldade que você consegue falar, você tem um desconforto, mas você consegue falar sobre o assunto, você consegue, né, com tranquilidade, mostrar todo o seu potencial, ter um desempenho. Então aí beleza, então aí é somente aí uma dificuldade de habilidade social. Mas se não é isso, se você tem ansiedade, tem um medo, tem um pavor, evita essas situações, é uma ansiedade social. E assim, então nós vimos que tem esses dois tipos e a pessoa pode se enquadrar em três tipos, tá? Em três categorias, quero dizer, né? Na questão da interação, que é a pessoa iniciar, conversar com alguém, né? Tá interagindo diretamente. Na questão de ser observado, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em certas situações desse tipo. Por exemplo, você está trabalhando, a pessoa está te olhando, está te observando, ou você está em uma empresa e o chefe está observando. É claro que ele vai te observar, né? Ele é seu chefe. E a terceira categoria é o desempenho social, onde você está desempenhando algo, não necessariamente você está... é algo indireto, né? Vamos dizer assim. Você está cantando, está tocando algum instrumento. E eu até abro aqui um parênteses. Então, tem profissionais que têm assim precisa ter uma exposição, como por exemplo músicos, dançarinos, pessoas que têm esse desempenho. A gente considera também uma fobia, uma ansiedade social específica. E tem pessoas que estão no mundo artístico e têm essas dificuldades. Eu não consigo fazer, eu não consigo realizar. Às vezes fica muito ansioso para fazer alguma apresentação, e ele não consegue mostrar todo o seu potencial, porque está muito tenso, muito ansioso, muito preocupado com o seu comportamento, né, com suas ações, com o que ele vai dizer, com o que ele vai falar. Tá? Então, essas aí são três categorias, tá? Interação, a pessoa pode ser observado, e desempenho social. Então, você pode ter dificuldade nessas três categorias. E um outro ponto também que a gente tem que falar é sobre o grau de ansiedade social. Então, nós temos aí três níveis, né? Leve, moderado e grave. Então, o diagnóstico, lá no início, né, é quando eu aplico, então a gente tem como verificar isso, né, em que nível que a pessoa se encontra da ansiedade social. Então, uma situação grave, né, uma ansiedade social grave, quando a pessoa, além de ela ter a ansiedade social, ela tem outros transtornos associados. Tem ansiedade, tem depressão. Então, nos testes de situações sociais, o teste dela é de moderado para cima, sempre está num nível mais grave, num nível mais alto. E aí a gente consegue ver que a pessoa tem muita dificuldade de interagir com as pessoas. Em alguns casos a pessoa não sai de casa. A sua vida social é muito prejudicada. É uma pessoa que não trabalha, às vezes não estuda, não tem muitos amigos, tem dificuldade de desenvolver amizades, de desenvolver relacionamentos amorosos. Então, essa seria aí o nível mais grave. Nós também temos o nível moderado, que a pessoa também pode ter outros transtornos associados ou não, mas ela tem uma ansiedade social complexa, que ela tem dificuldade em várias situações sociais, você entende? E assim, um detalhe nessa questão desse nível aqui, que ela pode trabalhar, ela pode estudar, mas ela sofre um prejuízo em alguma área da vida dela. Então, alguma área da vida dela está prejudicada. E aí nós temos aí de nível, né, na situação social aí acima de moderado, tá? E já no nível mais leve, a gente pode considerar aí
ansiedade social específica, onde a pessoa tem dificuldade em uma situação social, às vezes a pessoa pode ter duas, né, dificuldades em situações sociais, e ali eu também enquadro o tímido, né? Então tem pessoas que são tímidas e que têm uma certa assim, dificuldade, desconforto de se relacionar. Então eu também coloco aí o tímido, pessoa que quer melhorar as suas habilidades sociais, quer melhorar as suas interações, a sua timidez, quer perder a timidez, então está aí na parte mais leve. E nessa aqui do nível leve, a pessoa não tem outros transtornos associados, diferente de outros níveis, beleza? E por que é importante, Alberto, eu saber, né, que eu tenho, né, uma ansiedade social, fazer um diagnóstico? Porque a primeira coisa é para você resolver esse problema, você precisa ter consciência do problema. Como que você vai resolver algo que você não sabe o que é, o que tem? É muito difícil, né, você resolver isso. E aí, a partir do momento que você tem tem essa consciência do problema, você pode buscar ajuda, buscar soluções para combater esse problema. Então, quando você aceita isso, você tem essa consciência, você está mais perto de tomar uma atitude, de agir e não ficar só na defensiva, só ficar no modo passivo. Uma outra questão é que você já dá o seu primeiro passo para o processo da cura. Então, como você vai ser curado se você não tratar? E antes de você tratar, né, você tem que fazer um diagnóstico, porque é o diagnóstico que vai conduzir o tratamento, que vai direcionar. Então imagine, se você tem problema nos olhos, estou com problema nos olhos, estou com dificuldade para enxergar e eu vou me consultar com um médico. O médico vai pedir alguns exames. Aí você volta para casa e aí depois você vê que o remédio que você estava tomando não era para os olhos. Porque você passou lá uma semana, duas, e você não viu nenhuma melhora. E aí você vê, é um remédio para o estômago. Então, o que vai adiantar? Então, você está com um problema em algo e está tomando um remédio para outra coisa. Então, não tem jeito, né? Não tem como. E outra coisa, às vezes a pessoa nega que ela tem essa dificuldade, tem ansiedade social. Não, eu posso resolver aqui, isso é nada demais. Eu só sou uma pessoa tímida. Eu também pensava assim. Eu tive um paciente que ele foi querer fazer um tratamento, né, com um profissional, não era nem psicólogo, era um coach, onde o profissional falava para ele negar as pessoas. Não, você tem que negar as pessoas, não feche os olhos, e falava para ele verbalizar, né, fazer várias verbalizações positivas. Não, você não está vendo as pessoas. Mas como que você não está vendo se você está no ambiente social? As pessoas estão lá. Você entende? Então não faz sentido. Então realmente não tem como você enganar a sua mente. Imagine você no shopping centenas de pessoas passando, né, do seu lado, sentando do seu lado. Não, as pessoas não existem, não tem pessoas, não estou vendo as pessoas. Aí você abre os olhos e as pessoas estão lá. Então não existe isso, certo? Pelo contrário, né? Só atrapalha. E a pessoa vai passando por vários profissionais aí, falando, não tem jeito mesmo. Não, procurar um profissional adequado, tá? Um psicólogo que trate isso. Então tem solução, não pode ficar, né, à deriva, né, sem tratamento. E eu também pensava nisso, né? Isso
Isso me ajudou muito no início, né? Aliás, foi a virada, né? O ponto da virada. Porque eu pensava que era uma pessoa tímida, que não precisava de mais nada. Eu tenho essa dificuldade, é assim mesmo. Sei lá o que eu vou fazer, tal. E depois descobri que não era assim. E eu tinha realmente uma ansiedade social complexa, dificuldade em várias situações sociais. E é claro que existe cura para a ansiedade social, né? Pode ficar tranquilo, não precisa se desesperar, ficar preocupado. Assim como eu me curei, me recuperei da ansiedade, não tive mais recaída, nunca tive. A ansiedade nunca voltou. Então é possível sim, existe, né, um tratamento, você pode fazer um tratamento e se recuperar da ansiedade social, como também de outros transtornos, depressão, ansiedade. Quantas pessoas, até famosas, tinham um problema de doença psiquiátrica, doenças mentais, se recuperaram. Por exemplo, o Whindersson Nunes, uns anos atrás, ele estava com depressão. Mas graças a Deus, hoje aí ele está curado, resolveu o problema. Então, a ansiedade social não é o seu destino final, não precisa ser. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Tá? Então, algumas pessoas acreditam que não existe cura. Então é cada um. Tá? Se a pessoa não acredita, tá? Então isso é um critério dela. Mas eu posso afirmar que existe cura. Então, já tratei várias pessoas e as pessoas se recuperaram. Então, vamos dizer assim que o quanto antes, né, a gente tratar a ansiedade social, ela vai ser muito bom no início da sua recuperação. Então, imagina, por exemplo, a pessoa que tem diabetes. A pessoa que tá lá com 5 anos, 10 anos, tem diabetes, toma remédio, aí 20, 30, não sara mesmo, não cura. Não sara. Mas vamos analisar o que você já fez para tratar a diabetes. Então, a pessoa, quando vai ver, a prescrição, né, que o médico passa, ela não faz, ela só quer tomar um remédio e nada mais, mas não quer fazer nenhuma modificação. Eu tenho um amigo médico, ele fala: Alberto, eu passo 5 prescrições para as pessoas, só que eles só seguem só quer tomar um remédio. Então, a solução. Por que fala que diabetes não tem cura, né? Geralmente as pessoas falam isso, né? Para diabetes e outras doenças. É crônico. É crônico porque você está reforçando, de ver você combater a doença. Não está, você está somente reforçando a doença. Você só toma um remédio, alivia os sintomas, mas não está ajudando. Não está trabalhando no combate da doença. E a gente pode dizer a mesma coisa também acontece com a ansiedade social. Se eu não trato a ansiedade social, o que ela vai acontecendo? Vai se agravando. Pode desenvolver outros transtornos. A pessoa pode desenvolver toque, pode desenvolver depressão, ansiedade, qualidade de vida muito baixa, ter vários prejuízos sociais. Então, ou seja, é só prejuízo. Além da pessoa ter que gastar dinheiro com psiquiatra, com remédio, na área de saúde, às vezes a pessoa tem um convênio, paga convênio. Então, era um tempo que ela poderia estar trabalhando, aproveitando seu tempo com outra coisa. A pessoa está doente, né, e gastando dinheiro. Então, às vezes a pessoa está tendo uma dificuldade na área do trabalho, por quê? Por causa da ansiedade social. Ou seja, e aí a pessoa fica nesse ciclo vicioso. Eu não trabalho porque eu tenho ansiedade social. Mas então por que você não vai, resolve o problema da ansiedade social e vai trabalhar? Não, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Então tem que dar um pontapé inicial. Não pode
ficar vivendo de condição, que alguma coisa vai acontecer. Então, qual que é o melhor indicado? Fazendo um tratamento, em poucos meses você pode já arrumar um trabalho, né? E não ficar dependendo do trabalho. Não, eu não, só vou fazer um tratamento ou procurar ajuda quando tiver. E aí se torna algo sem fim. A pessoa está nesse ciclo vicioso há 5, 10 anos e não dá jeito. Eu diria assim que o tratamento, né, a terapia para a ansiedade social, eu comparo como uma maratona, que a pessoa ela precisa ter paciência, precisa ter perseverança. Não sei se você já correu uma maratona, então é diferente de uma corrida de 100 metros. Tá? O que é o Bolt lá, ele corre 100 metros, né, nas Olimpíadas, ele ganhou várias medalhas, corre menos de 10 segundos. É muito rápido. Então, um tratamento, ele não é algo assim, tô doente há 30 anos tomando remédio e vou fazer terapia uma semana e vou ficar curado. Não é assim, tá, pessoal, que funciona, não é assim que acontece. Tá? A gente vê, né, pelas estatísticas, pela minha experiência, pelos casos que a gente tem acompanhado, as pessoas conseguem ter bons resultados já no início. A pessoa já consegue reduzir os seus sintomas, mas precisa passar pelas fases do tratamento. E a analogia da maratona é que a maratona ela tem 42 quilômetros, certo? Então você precisa ter um equilíbrio, perseverar ao longo da corrida. Porque às vezes você corre lá, corri 5 minutos, já está exausto, já está cansado, nossa, tá um desgaste muito grande, não sei se a perna está doendo, mas você tem que continuar correndo. Então, o maratonista, ele tolera, né, esses desconfortos. Tá? Não é fácil, né? Aliás, não é fácil correr, né, 5 km, 10 km, imagine 42. Então, mas é algo que você vai aprendendo a lidar. Então, para você chegar na linha de chegada, você tem que ter paciência, tem que perseverar, vai haver obstáculos no meio do caminho. Tá? Então, é um processo, né? O tratamento ele é um processo que não é da noite para o dia. E aí a pessoa, nesse processo, ou até antes mesmo, antes de fazer a terapia, fazer um tratamento, a pessoa comete diversos erros. E a gente nota isso, esses erros assim são cruciais, que faz com que a pessoa não supere, a pessoa não vença. Então, quantas pessoas tentam controlar a ansiedade? Eu fiquei ansioso lá, quando eu estava conversando com a pessoa, ai meu Deus, ansiedade, o coração começou a acelerar. E aí, quanto mais ela tenta controlar, ela não consegue, ela fica mais ansioso. Eu não quero que as pessoas percebam que eu estou ansioso, estou nervoso. As mãos lá, a pessoa começa a gesticular, a transpirar, as mãos começam a tremer. E as pessoas estão notando, vão perceber. E aí, meu amigo, quanto mais a pessoa tenta controlar, ela não consegue. Né? E a outra coisa também, a pessoa quer ser extrovertido. Acha que precisa ser extrovertido para vencer a ansiedade social, para não ser mais tímido. Não tem nada a ver, né? Extroversão é um tipo de personalidade, de perfil. Então você só precisa ser você mesmo, é só isso. Então, esses são alguns erros. Tem um erro também que a pessoa fala, o tempo vai resolver. Eu não vou... Estou sentindo aqui uns sintomas, alguns sinais, estou com alguma dificuldade, mas o tempo vai resolver. Eu vou ficar aqui paradinho e vai acontecer alguma coisa. E aí, meu amigo, passa 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 meses, e aí, não melhorou, não resolveu, os sintomas, pelo contrário, aumentaram. Então, mês passado eu estive com um paciente que ele falou que antes, né, desses 3 últimos anos, esses eventos que nós tivemos aí, a pandemia, eu estava sentindo desconforto, tinha um pouco de ansiedade, mas eu pensei que o tempo ia resolver. Meu amigo, deu 2 anos,
né? Quando veio esses períodos difíceis que nós passamos, a ansiedade começou a subir. Por quê? O copo já estava cheio. Então, pequenas gotas no copo transbordou. E aí ele realmente começou a ter sintomas físicos, ansiedade mais forte, prejuízos sociais, uma dificuldade muito grande de interagir, de sair de casa. Mas por quê? Aqueles sinais, aqueles sintomas que estavam no início, ele achou que ia resolver, que o tempo, né, ia resolver, e não resolveu. Um outro erro que a pessoa comete é a cura racional. O que seria isso? O ansioso social e o tímido, ele consome muita informação. Vou assistir palestra, vou assistir muitos vídeos, vou assistir tal coisa, tá? E começa a fazer uma maratona. E aí ele vê que não é curado. Não é o fato de você acumular um conhecimento que você será curado. Porque você precisa de várias coisas aí, né? Você precisa ter sabedoria, saber como fazer também. Isso é muito importante. E aí as pessoas, elas querem curar a ansiedade social lendo livro. Como que você cura a ansiedade social lendo livro? É a mesma coisa se eu falar assim, vamos aprender a nadar. Só que você vai aprender a nadar lendo livro. Vou te jogar um livro na piscina. Não. Você já vai direto, não sei se você já fez aula de natação, o professor já fala, não, já vem direto para a piscina, não tem livro. Então, você vai aprender a nadar nadando. Tá? Então, dentro do meu método, eu ensino a pessoa a fazer isso. Tá? E muita pessoa pensa, eu vou ler bastante. E até as pessoas comentam, tá? Nas mídias sociais, eu já sei de tudo. Tal, e como que eu faço, tal, e tudo que você fala eu já sei, né? Tem até casos assim, né? A pessoa sabe até mais do que o profissional, é incrível, né? Sabe tudo, mas não consegue resolver, então não sabe de tudo. Então, a cura, meu amigo e minha amiga, ela não se dá na esfera racional. Tá? Então, se fosse assim, eu tenho câncer, vou estudar tudo sobre câncer e vou ser curado. Mas não é assim. Outra coisa também, outro erro que a pessoa comete é o cientista solitário. Eu não preciso saber nada, eu já sei de tudo e eu vou fazer tudo sozinho. E é um perigo muito grande aí, sozinho, né? Mesmo um cirurgião do mais habilidoso, capacitado, bom conhecimento, fez diversas cirurgias, se ele quebrar a perna dele, ele não vai fazer a própria cirurgia, porque precisa de muitos instrumentos, ferramentas para ajudar na operação. Então, você precisa de um hospital, você precisa de um ambiente, você precisa de um médico auxiliar, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um anestesia, ou seja, precisa de muita coisa para fazer uma cirurgia. Tá? Então, no meu conselho seria o seguinte: se a pessoa tem alguma doença, tem diabetes, tem pressão alta, procura uma ajuda profissional. Tem algum problema, algum conflito emocional, depressão, ansiedade, procura um profissional, procura um psicólogo, um profissional que trate dessas questões da parte emocional, que é o psicólogo, né, e o psiquiatra. Eu quero construir uma casa, então procura um arquiteto. Você entende? Então, querer fazer as coisas sozinho é muito complicado, é muito difícil. Então, hoje não preciso partir do zero, já existem pessoas que já trilharam esse caminho. Eu fiz muitos estudos de pessoas que já estudaram, pesquisaram, eu só fui aprimorando, desenvolvendo e aperfeiçoando cada vez mais. Você entende? É um outro erro que a pessoa também faz, é a evitação. Ela costuma evitar situações sociais porque é desse modo que ela alivia a sua ansiedade. E uma vez que você evita a situação social, você não desenvolve as suas habilidades sociais. Então, a evitação, ela, além de ser uma estratégia
de enfrentamento que a pessoa utiliza é um comportamento que mantém você no ciclo da paralisia social. Então, comente aqui aqui embaixo, você já tentou superar a ansiedade social? Entendeu? Então comente aqui pra gente. Um outro passo que você tem que dar é o seguinte: o que acontece, né, se eu não já logo de início, né, não fazer um tratamento, não procurar, né, combater isso? Então nós temos o prognóstico seguinte, na questão da timidez, tá? Então a gente sabe que tem pessoas tímidas, a pessoa cada vez mais ela pode ficar retraída, se isolar das pessoas, perder oportunidades, né? Ela não desenvolve as suas habilidades sociais, e uma timidez também pode se agravar para uma ansiedade social. Então, timidez, já tive casos, né, que a pessoa falava, eu era só uma pessoa tímida. Eu tinha amigos, eu falava tudo mais, só que eu vi que agora está totalmente diferente. Então, por isso que eu vim buscar ajuda. E na questão da ansiedade social, você já vai travar a sua vida nas três esferas. Na área do seu trabalho, nos seus relacionamentos amorosos, na sua vida social, na hora que você tem que fazer amigos. E também pode agravar para outros transtornos, tá? Como depressão, ansiedade, toque. E isso é claro que um transtorno, né, um problema psicológico não ajuda, pelo contrário, só atrapalha. Vai ter um impacto na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Então, algo que a gente poderia estar, que a pessoa pode estar em outro nível, né, se desenvolvendo, crescendo, né, como pessoa, e aí a pessoa fica estagnada na vida. Vocês estão lembrados lá do ciclo da paralisia social? Então, paralisia social, o nome mesmo já está dizendo, né, que a pessoa, a vida dela está paralisada, está congelada, perdeu a funcionalidade. Ela é um ser social, só que ela se convence de que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não pode interagir. Pelo contrário, você tem que estar inserido, né, na sociedade, com as pessoas. Ah, Alberto, mas eu tenho dificuldade, tenho ansiedade. Tudo bem, mas tem que, né, se recuperar, tá? É possível. E aí é isso, né? Então, tem uma frase que eu costumo citar, que é o do Einstein, que ele diz o seguinte: é uma insanidade querer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. É impossível. É impossível. Então, se eu quero algo diferente na minha vida, eu tenho que fazer coisas diferentes. Então, eu tenho que mexer os pauzinhos, eu tenho que se movimentar. Tudo na vida se move, se movimenta. Tudo está em movimento, né? A natureza está em movimento. O nosso corpo, o coração está batendo constantemente, 24 horas. E por que a minha vida está estática? Não, eu tenho que colocar movimento. Então, se eu quero algo diferente, eu tenho que fazer também coisas diferentes todos os dias. Então, talvez seja esse o caminho. Então, é uma continha básica. Se a gente fizer nada vezes nada, o que dá? É igual a nada. Não tem como sair disso, né? Nada vezes nada é igual a nada. E aí nós temos alguns tipos de tratamentos. Eu quero citar só dois, tá? Que são os dois principais que as pessoas que é mais utilizado, tá? Na ansiedade social, que é a psicoterapia e os medicamentos. É claro que o principal tratamento para a ansiedade social é a psicoterapia. Tem que fazer psicoterapia, entende? Às vezes a pessoa vai por outro caminho, vai para o caminho
da medicação, vou tomar um remédio. Então, por isso que você está assistindo aqui esse vídeo, para obter conhecimento, uma informação correta. E aí, às vezes, a pessoa está tomando já remédio já há vários anos e não cura, porque a medicação não é o tratamento principal, tá? Ele seria um tratamento auxiliar. Um protocolo que eu utilizo, o tratamento que eu faço, não utilizo remédios e sem também que a pessoa precise fazer tratamentos longos. Então, nós temos recursos que a gente pode trabalhar com a pessoa sem fazer, sem usar remédios. Tá? Eu não sou contra remédio, mas nem todas as pessoas precisam tomar remédio. Você entende? Então, há outras maneiras de tratar a ansiedade social. E aí, dentro da psicoterapia, claro, existem várias outras técnicas. Tá? Não vou adentrar aqui nesse assunto, né? Isso é um assunto para outro vídeo ou uma live, tá? Onde a gente pode falar mais detalhado. Mas assim, tem que fazer primeiro a psicoterapia. E aí, alguns psicólogos fazem, juntos a psicoterapia e tratamento psiquiátrico. Então faz esse acompanhamento. Então, mas é muito difícil eu solicitar um encaminhamento, tá, de psiquiatria, porque se a pessoa fazer só o básico, tá, só as nossas prescrições, a pessoa resolve o problema, ela começa a reduzir a sua ansiedade. Tá? E aqui eu quero resumir o nosso vídeo de hoje, nosso tema. Então, assim, fobia social, ou ansiedade social, tem esses dois nomes. É o medo e ansiedade intensa de uma ou mais situações sociais. E há dois tipos de ansiedade social. Temos a complexa e a específica. Há uma tendência de confundir a ansiedade social com a timidez e outros transtornos. E com tratamento, é possível sim se livrar da ansiedade social. E o quanto antes você procurar ajuda, menos prejuízo sociais você vai ter e você também não vai desenvolver outros transtornos. Foi muito bom ter você por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!